Olá pessoal, hoje vamos falar sobre equação exponencial. O primeiro tipo de equação exponencial que a gente vai ter aqui, do tipo mais simples, problema número 1, 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Para ser considerado uma equação exponencial, o x ele tem que estar no expoente. Esse expoente pode ser qualquer número real. A base ela tem que ser positiva, tá? E diferente de 1. Então, duas condições aí para a base. E o y, que é o resultado, ele pode ser somente positivo. Então, 2 elevado a x igual a 8 ali. 8 é um número positivo, então é possível resolver. Se do lado direito tiver um resultado negativo ou zero, não existe solução para a equação exponencial, tá certo? Um segundo tipo aí de equação exponencial, repara que as bases são diferentes, né? Quando as bases são iguais, a gente corta as bases e derruba o expoente, como no problema número 1. No problema número 2, 4 e 8, eles podem ser escritos na mesma base, como potências de base 2. 4 é 2a ao quadrado, 2 vezes 2. 8 é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. E como 2 vezes x, potência de potência, e 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. Corta a base e derruba os expoentes. Logo, x igual a 6. Problema número 3 aí de equação exponencial. Olha agora a ideia, ó. Dica. Apareceu uma subtração no expoente, você vai utilizar a propriedade de potenciação da divisão de potências de mesma base. Então repara, isso aqui é 3 elevado a x sobre 3 ao quadrado, porque você repete a base e subtrai os expoentes. Então eu estou fazendo o contrário da propriedade. Eu estou transformando uma diferença numa divisão de potências de mesma base. Da mesma forma, 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a x. Apareceu 3ax em cima e 3ax embaixo. Vamos trocar por uma variável u, uma variável auxiliar. Quando aparece no denominador um dos caras e no numerador aparece o outro, então isso vai gerar uma equação de segundo grau ou até um grau maior, tá certo? O comum é aparecer segundo grau. U sobre 9 mais 3 sobre U é igual a 28 sobre 9. O MMC aqui, entre 9 e 9, é 9, vezes U. MMC é 9U, dividido por 9 vai dar U. 9U sobre U vai dar 9. 9U por 9 vai dar U. O resultado, U vezes U, U2, 9 vezes 3, 27. E U vezes 28, 28U. Passou para o outro lado, temos uma equação do segundo grau, né? Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar suas raízes ou utilizar o conceito de soma e produto. Lembrando que soma das raízes é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Olha a dica, quando aqui é 1, né, pessoal, fica muito mais fácil. Porque aí a soma é só trocar o sinal desse e o produto já é esse, ó. Soma 28, troquei o sinal, produto 27. Então os números são 1 e 27, porque 1 mais 27, 28, e 1 vezes 27 dá 27. Mas não é o U que a gente quer, né? A gente tem que voltar para o x. Como o U é 3 elevado a x, 3 elevado a x igual a 27, logo x é 3. Né? Você pega o 27 e fatora o 27, decompõe o 27. Você pode fazer assim, ó. 27 dá por 3, fica 9. Dá por 3, fica 3. Fica 1. Então é 3 ao cubo. Então, x tem que ser igual a 3. E toda vez que der 1, pessoal, é porque o x é 0. Ó. 3 elevado a 0 é 1. Né? Todo número ali não nulo elevado a 0 vai dar 1. Claro, o número tem que ser positivo também, tá bom?
Na verdade, repara, positivo só por uma questão de a gente estar falando de equação exponencial, tá, pessoal? É claro que menos 3 elevado a zero dá 1 também, mas aqui pra gente, base positivo diferente de 1, tá certo? Beleza. Questão número 4. Repara que agora a gente tem uma adição de potência de mesma base. Não existe uma propriedade para isso. A gente tem que recorrer à evidenciação. E para isso, da mesma forma que na questão número 3, que uma subtração virou uma divisão, uma soma vai gerar uma multiplicação. 7 elevado a x mais 1 é 7 elevado a x vezes 7 elevado a 1. 7 elevado a x vezes 7 elevado a 2. E agora a gente bota em evidência quem aparece ali, 7 elevado a x. E aí o que sobrou aqui, ó? Aqui não tem nada, é como se tivesse um multiplicando, né? Olha que beleza, hein? E aqui tem o 7 e aqui tem o 7 ao quadrado. Essa soma aqui, 49 mais 7 mais 1, dá 57, né? Pessoal, como ocorreu um errozinho aqui, a gente vai dar uma adaptada no enunciado, tá, pessoal? Repara. Então, só para a gente não perder aqui, ó. Aqui é 57, tudo bem? Senão a resposta vai dar muito feia, né? 49 mais 1, 50. Mais 7, 57. Que aí a gente não perde o problema, ó. Então, olha que beleza, né? Cortou, cortou. 7 elevado a x igual a 1. X igual a 0, tá? Então, considere aí pelo enunciado, desde o começo, tá? Aqui era 57. Pronto, aí cortou e só felicidade, pessoal. X igual a 0, mamão com açúcar isso aí, ó. Questão 5. E agora, olha que interessante, agora é diferente, ó. Diferente porque eu tenho um 2 elevado a x e aqui eu tenho um 4. Só que 4 a gente já sabe que é 2 ao quadrado, né? Eu vou trocar esse 2 e x de lugar. Olha que lindo. E eu posso chamar 2 elevado a x da minha variável auxiliar, vou chamar de u ao quadrado, menos 5u mais 4. O bizu da aula de hoje. A soma é só trocar o sinal. Trocou o sinal, ficou 5. E o produto é 4. Soma 5, produto 4. 1 e 4. 1 mais 4, 5. 1 vezes 4, 4. Então, mas quem é u mesmo, hein? U é 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é 1 ou 2 elevado a x é 4. E aí, olha que beleza. Para dar 1 é porque o expoente é 0. E aqui, 2 ao quadrado, que é 4, né? 2 vezes 2, 4. Problema número 6, tem uma ideia linda nesse problema, né? Problema clássico aí. Tem 3 potências e as bases, elas não têm nada a ver uma com a outra, entre aspas, né? Repara, potência de 2, 2 vezes 3, quebrou, pessoal, a firma toda aí, né? O que a gente vai fazer? Vai dividir por um dos termos. É aí que está o segredo, tá? Eu sempre gosto de dividir pelo maior, mas é opcional isso. Divide aqui por 9 elevado a x, ó. E aí o que a gente obtém? 4 sobre 9 elevado a x, 6 sobre 9 elevado a x, e aqui vai cortar. Cortou. 4 sobre 9 é 2 terços ao quadrado. 6 sobre 9 dá para simplificar por 3. Divide por 3 fica 2, divide por 3 fica 3. Chamando 2 terços de u, isso aqui fica 2 terços elevado a x, tá? U ao quadrado mais 2u menos 3. Soma menos 2, produto menos 3. Então, um deles é 1 e o outro é menos 3. E pode dar negativo? A gente aprendeu que não. Por quê? Repara, como o u é 2 terços da x, esse u ele está fazendo o papel do nosso y. O a é 2 terços, tá certo? E o u ele não pode ser negativo nem zero, só pode ser positivo. Então a gente faz só com u igual a 1.
mais u é 2/3 elevado a x, então expoente tem que ser zero, tá? E um problema sétimo, outra ideia, né? Interessante. Subtração virou divisão, perfeito? Subtração virou divisão. Esse expoente aqui é o triplo desse. Vai dar uma equação do terceiro grau, tá? Já pega essa ideia. Olha para o coeficiente angular do x. Se um for 3 e o outro for 1, equação do terceiro grau. Se um for 3 e o outro for 2, equação do terceiro grau, tá? Se um for 1 e o outro for menos 1, aí vai dar um do segundo grau, porque você vai ter que tirar o MMC e tal, tudo bem? Então, repara, separando aqui, 2 elevado a x ao cubo sobre 2 à sexta, 64. 2 vezes 2 vezes 2, né? E 2 elevado a x, a gente pode chamar de u, mas antes disso, vamos tirar o MMC. MMC é 64 por 64, dá 1. 64 por 2, 32. 64 por 1, 64. Uma vez 2x ao cubo, 32 vezes, menos 192. Chama de u novamente, né? Olha aí, que lindo, né? Equação de terceiro grau. Aqui já vai uma dica de equação de terceiro grau, tá certo? Vocês podem assistir isso na minha playlist lá de polinômios. Depois eu vou até colocar o link aí na descrição. São 9 vídeos aí de polinômios, completasse uma playlist aí super bisurada, pessoal. Néctar dos deuses aí. Agora vamos lá. Quando você chega numa equação de terceiro grau, é legal testar os divisores do termo independente. Isso é conhecido como teorema da raiz inteira. Então a gente teria que testar 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. Testar como? Substituir e ver se dá zero a conta. Tá? Já antecipando aqui, quando você substituir o 4, vai dar zero, quer ver? 4 ao cubo, 64. 4 vezes 32, 128. 128 mais 64, 192, menos 192, dá zero. Então, 4 é raiz, a gente utiliza o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini para achar as outras duas raízes. Lembrando que o coeficiente aqui é 1, não tem o do segundo grau, você coloca 0. O de grau 1 e o termo constante de grau 0. Abaixa o primeiro, multiplica 1 vezes 4, 4, mais 0, dá 4. 4 vezes 4, 16, mais 32, 48. Vezes 4, 192, mais o menos 192, dá zero. Essa equação aqui, esses três termos, formam os coeficientes da equação do segundo grau, porque o grau ele sempre abaixa uma unidade. De terceiro grau caiu para segundo. 1u ao quadrado, 4u, mais 48. O delta aqui deu negativo, pessoal. Então, não tem raiz real, galera. Para esse u aqui, então, a gente descarta. Então, só u igual a 4 mesmo. De tal forma que, como u é 2 elevado a x, logo o valor de x vai ser 2. Valeu, pessoal? Um abraço, hein?